Levou quase 2 meses para os Estados Unidos e o Irã chegarem a um memorando de entendimento que os dois aceitassem, assinassem e, a partir daí, começassem o processo de negociação. Então foi difícil, mas pelo menos conseguimos isso. Agora, como a gente costuma dizer, é até pouco dizer que o diabo mora nos detalhes, porque transformar as palavras desse memorando num acordo de negociação que realmente acabe com a guerra de forma eficaz é um desafio enorme. E olha, já dá para ver que tem muita resistência, não só das partes envolvidas, mas até da própria linguagem do texto e das diferentes interpretações sobre o que cada um quis dizer com o que foi escrito. E já existem, como você vai ver aqui do lado americano, tentativas de reescrever os termos e de mudá-los. Porque, que surpresa, muita gente que adorou a guerra não gosta deles. A gente vai falar sobre tudo isso em 1 minuto. Mas hoje temos de volta o Patrick Henningsen, que é jornalista e analista geopolítico, com muita experiência no Oriente Médio, especialmente no Irã. Ele é o fundador do site de análise de notícias 21stCenturyWire.com e apresentador do programa Sunday Wire. Patrick, como sempre, seja bem-vindo de volta ao nosso programa. É ótimo estar aqui com você, Daniel. Pois é. E olha, eu estou realmente muito grato, porque você tem uma visão que pouca gente tem, por causa dos seus muitos anos cobrindo essa região. Eu lembro que você chegou aí para Teherã antes mesmo dessa guerra começar, então você já tinha uma boa noção do que estava acontecendo naquela época. E eu queria saber o que você tem sentido ao longo desse tempo. Vamos começar por aqui, com a assinatura do Memorando de Entendimento. O presidente Trump já tentou, algumas vezes, dar a entender que, bom, ele não quis dizer aquela interpretação do memorando. O lado iraniano respondeu dizendo, essa é a nossa interpretação. E parece que estão falando inglês e farsi ao mesmo tempo. Como é que você enxerga isso até agora? Olha, é confuso porque, e esse foi o problema desse processo desde o começo, os iranianos divulgavam um documento ou uma declaração, e aí os Estados Unidos interpretavam ou divulgavam a própria versão disso. E a gente começou a ver uma diferença entre o que os dois lados apresentavam como os termos do que antes era chamado de acordo. Mas agora, finalmente, depois de 1 ou 2 semanas, as pessoas começaram a chamar isso de memorando de entendimento. Demorou um pouco, mas no fim das contas, eles caíram em si. E eu acho que é isso que a gente está vendo na Suíça. Essa pressão do lado dos Estados Unidos, essa insistência constante. É como se eles estivessem tentando jogar ideias no espaço público, esperando que de alguma forma ganhem força e acabem mudando as regras do jogo ou alterando as negociações. Mas, na verdade, o Irã tem sido bem firme e determinado nas suas condições, praticamente desde abril. Não houve muita diferença desde então. Já os Estados Unidos estão o tempo todo tentando criar alguma brecha. Tentaram mudar os fatos no terreno, com o bloqueio, com pequenos ataques, vários ataques contra o Irã nas últimas 4 semanas, mas no fim das contas não conseguiram alterar os fundamentos da situação. E o J.D. Vance está lá na Suíça. Eu realmente não faço ideia do porquê ele está lá, e não o secretário de Estado. Acho isso meio estranho e diz muito sobre a desorganização e a falta de profissionalismo desse governo quando o assunto é diplomacia. E justamente por ser um político e não um servidor de carreira ou alguém de nível ministerial, o J.D. Vance acaba agindo de forma muito política. Então, ele está fazendo um show agora. Isso é meio que o pré-campanha para a corrida presidencial dele em 2028. Ele está indo em todos os podcasts, fazendo aquele circuito todo. É meio óbvio. A gente já está na política há um tempo. Já viu esse tipo de coisa acontecer. É basicamente isso que o J.D. Vance está fazendo. Mas, de certa forma, ele acaba atrapalhando as negociações, porque anda dizendo umas coisas bem malucas. E ele está jogando umas ideias no ar, tipo dando pistas do que eles podem querer, sabe? Ou aquele estilo clássico de negociação do Trump ou algo assim. Teve uma declaração, não sei se você viu, em que ele disse algo como:
Esse é um acordo clássico do Trump. A gente vai fazer isso. Vamos, sei lá, pegar os ativos iranianos, usar o dinheiro que está congelado e comprar soja dos fazendeiros americanos. Sim, sim. Na verdade, temos sim. E, aliás, você se adiantou um pouquinho aqui. Eu queria falar sobre isso, porque esse trecho que a gente vai ouvir agora, Gary, é o que se chama ativos congelados. Você mencionou a diferença na definição do que foi o memorando de entendimento do Emirado, aquele documento singular assinado pelos dois lados, e um dos pontos é justamente a questão dos ativos congelados. Porque o lado iraniano vem dizendo, e já faz tempo que eles dizem isso, a gente já falou sobre isso aqui no programa, que isso precisa vir primeiro, porque eles não confiam na gente. Por tudo o que aconteceu desde que o Trump assumiu pela primeira vez, com o fim do acordo nuclear, o JCPOA, e todas as guerras e assassinatos desde então. Então eles disseram, antes de fazermos qualquer coisa, tem que haver alívio imediato das sanções e liberação dos ativos congelados. Agora, o J.D. Vance falou sobre uma diferente situation esse tema, e você vai ouvir essa palavra umas 100 vezes aqui. A palavra se. A gente queria garantir que, se algum dia os ativos iranianos fossem descongelados, existisse um processo que assegurasse que o dinheiro do Irã fosse usado para ajudar o povo iraniano e não para financiar o terrorismo. Então o Jared Kushner teve uma ideia bem interessante com os cataris. Basicamente, se houver ativos iranianos congelados que forem liberados, nós temos poder de aprovação sobre esse processo. Os cataris também têm poder de aprovação. E o dinheiro seria usado para comprar soja, milho e trigo americanos em benefício do povo do Irã. O que o Jared, os cataris e toda a equipe conseguiram fazer é, para mim, um exemplo clássico de um acordo no estilo Trump. Se os ativos iranianos forem descongelados, eles vão servir para enriquecer os fazendeiros americanos e alimentar o povo iraniano. É um acordo muito bom e bem típico do Trump. Olha, eu não me lembro de você, e até agora não ouvi uma única palavra de ninguém no Irã que confirme que eles veem a situação da mesma forma. O que você acha disso? Esse é o tipo de coisa que o único traço realmente clássico do Trump aqui é colocar pequenas ressalvas, criar divisões e mudar as regras do jogo durante as negociações. Isso é típico do Trump, e é exatamente o que já atrapalhou tantas outras negociações. Porque esse presidente mostrou com a equipe dele, que eu considero incompetente e sem experiência, que eles não sabem fazer diplomacia. Eles não sabem fechar um acordo vinculante. Nunca vão conseguir um acordo, e muito menos um tratado, essa administração. Então, desse ponto de vista, eles são muito inferiores ao governo Obama. Pelo menos, o governo Obama era profissional, tinha diplomatas de verdade. E esse é o resultado. Esse é o resultado desse tipo de mediocridade de quinta categoria, sem diplomatas de verdade, mandando tipo, colegas de negócios de Long Island e o seu genro. É aqui que isso termina. O fato de ele estar sinalizando isso já significa que vai haver rejeição automática por parte dos iranianos. Será que ele percebe isso? Isso não é uma apresentação de feira de ciências no ensino médio, mostrando o que você fez no seu projetinho. Não. Se você quer negociar, mantenha essas coisas em sigilo. Você está lidando com países aqui. O J.D. Vance tem 41 anos, zero experiência em política internacional. E o presidente colocou ele para basicamente liderar essas negociações extremamente importantes. Cadê o secretário de Estado? Essa não é uma administração séria. Agora, eu vou te dizer por que os americanos deveriam rejeitar isso. Porque o que o Trump está fazendo aqui, essa ideia brilhante do J.D. Vance com Jared Kushner, é puro assistencialismo corporativo. Normalmente, o governo dos Estados Unidos daria subsídios para os produtores de soja que foram devastados pelo fiasco das tarifas do Trump contra a China. Foram esses agricultores que sofreram. E agora ele quer usar os ativos iranianos congelados para salvar o Trump e o governo dele do desastre total que foi essa política tarifária. Sabe, o pior resultado possível em relação à China.
É só isso, assistencialismo corporativo. Eles querem que o Irã banque os subsídios em vez do governo americano. Quer dizer, é meio inacreditável. De certa forma, chega a ser constrangedor. E eu vou fazer uma crítica aqui. Eu sei que todo mundo quer que o J.D. Vance tenha sucesso, até porque o horror da presidência do Trump é algo difícil até de compreender em certo nível. Mas é preciso cobrar ele por essas coisas, por essa confiança vazia. Ele fala com muita segurança, parece muito confiante, mas o que ele diz é raso, não tem profundidade. E o que ele fala é simplesmente absurdo. As pessoas deveriam questionar isso, porque isso vai ser um problema nas negociações. E não é só isso que ele disse. Fica claro que ele não tem nenhum entendimento da situação, da economia, da diplomacia, nem da política e da história do Líbano e do Irã. E é importante conhecer essas coisas. É por isso que esse tipo de trabalho é feito por diplomatas experientes e não por políticos novatos que passaram 2 anos no Senado e de repente estão em campanha. E agora o Trump simplesmente mandou ele para ser um rosto. Mas não basta ter um rosto. É preciso gente realmente qualificada, tecnocratas com 20 ou 30 anos de experiência. Sabe, os Chas Freeman da vida. Esse é o tipo de pessoa que consegue fazer o que eu chamo de um número de equilíbrio diplomático, porque é disso que se trata. Os Estados Unidos começaram essa guerra com Israel. Eles não são os vencedores. Não é como se o Trump tivesse assinado um documento de rendição em Versalhes, o que, aliás, foi bem constrangedor, especialmente por ter escolhido aquele lugar, com o Emmanuel Macron parecendo um gato de Cheshire. Você viu isso? Eu vi. Pois é. O Trump ficou todo encantado com o brilho dourado do lugar. Ele não fazia ideia da história por trás daquilo, mas, para ser justo, ninguém da equipe do presidente Trump sabia também. E isso acabou prejudicando ele nessa situação. E os europeus deram o troco no Trump nessa. E ele deveria ter assessores competentes que percebessem a imagem que isso passaria. Quem são os assessores dele? E o J.D. Vance não tem assessores competentes. Dá para ver que ele é totalmente desinformado sobre a política e a geopolítica real da região. Ele só repete frases prontas. Mas ele é um cara confiante, o que eu chamaria de um conversador de ocasião. É muito habilidoso nisso. Fala com segurança, vai pulando de um ponto a outro, conversa bem, é animado e simpático nas entrevistas. Mas é como uma casa bonita, sem ninguém dentro. Não tem nada ali. Não tem profundidade nenhuma. Então, quem são os conselheiros desse governo? É o Sebastian Gorka. Ele deixou passar uma coisa que a gente aprende na 8ª série de história. Pois é, a Alemanha. O Kaiser assinou o documento de rendição mais humilhante da história no Palácio de Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial. Não pega bem, mas o que isso mostra, eu não estou só tirando sarro do governo Trump, viu, Danny? O que isso mostra é o nível de incompetência desse governo. Eles realmente não levam a sério política externa, geopolítica e tudo mais. E o Trump não pode dizer que isso é notícia falsa. Ele não pode atacar a imprensa por causa disso. Não tem uma frase de efeito que vá salvar essa situação. Isso já está praticamente gravado em pedra, e os europeus estão fazendo piada com isso a semana inteira. Então, olha, para os Estados Unidos, que são uma superpotência mundial, não é exatamente o tipo de coisa que você quer estar fazendo. É só o que eu tenho a dizer. E o J.D. Vance também devia ter prestado atenção na aula de história da 8ª série, porque aí ele teria dito para o presidente, não faz isso. Mas eu fico me perguntando, será que alguém nessa administração sabe de alguma coisa? Às vezes eu realmente me pergunto. Sim, eu queria sim. Daqui a pouquinho, eu vou chegar no que é realmente o ponto número 1. Ainda mais importante do que esse assunto aí, por maior que ele seja. Eu estava conferindo rapidinho, até enquanto você falava agora há pouco, para ver se tinha saído alguma atualização do lado iraniano, de alguma das agências estatais deles. Enfim,
dizendo se eles realmente concordaram que os Estados Unidos poderiam decidir como os fundos congelados seriam usados. Até agora, nada. Nenhuma declaração, nenhuma crítica. Mas teve uma coisa aqui do Ghalibaf, faz só algumas horas. Ele está a caminho de Oman. O principal negociador do Irã deixou Teherã há poucos minutos em direção a Mascate para organizar e realizar conversas com o sultão de Oman, reforçando a cooperação bilateral e os esforços conjuntos para estabilizar os acordos iranianos de gestão do Estreito de Hormuz. Agora, o presidente Trump tem reagido com irritação, dizendo que não. Na verdade, ele publicou uma mensagem no Truth Social, talvez ontem, dizendo que o lado iraniano não vai poder cobrar taxas por 60 dias, e que depois desses 60 dias, também não vai poder cobrar. Só que até agora, todo funcionário iraniano com quem eu falei ou cujas declarações eu li, disse o contrário, que sim, vão cobrar a partir do primeiro dia depois desses 60 dias. E agora, ele está indo trabalhar com Oman para fazer isso acontecer. A pergunta é, será que os Estados Unidos conseguem negociar para que os iranianos desistam dessa cobrança? Então, olha, antes de mais nada, o Trump diz, bom, valeu por isso, Gary. Tô vendo isso ali na tela. Eu acho que o Vance estava se referindo ao Trump dizendo que ele teria uma opção de 60 dias depois disso e que poderia fazer o que quisesse. Mas isso não é um contrato de multipropriedade na Flórida. Isso é um acordo internacional, supostamente internacional e juridicamente vinculante. Do que você está falando? Uma opção de 60 dias e pode fazer o que quiser. Aí voltamos ao problema real. O que o Trump chama de acordo, o motivo pelo qual ele usa essa palavra é porque ela é vaga, sem estrutura e pode mudar de um minuto para o outro. Então nunca dá para provar se realmente funcionou, se ele cumpriu ou não, ou se foi rompido ou não. Esse é exatamente o ponto de usar um termo tão indefinido como acordo. Quando a gente entra nos detalhes e estamos falando de relações internacionais, entre estados soberanos, entre governos, isso não são acordos no sentido solto da palavra. São coisas muito calculadas. Você tem um memorando de entendimento, que basicamente é um acordo em que as duas partes concordam em negociar daqui para frente. É só isso. Ele estabelece um pré-marco, não um acordo vinculante de verdade. É uma fase de pré-negociação. As negociações reais ainda nem começaram, mas eles precisam continuar com esse teatro. O jeito que os Estados Unidos chegam, com toda aquela comitiva enorme, fazendo aquele grande espetáculo, o J.D. Vance já está ali se exibindo, fazendo campanha para 2028. É constrangedor. Mas no fim das contas, os iranianos não concordaram com o J.D. Vance. Acho que ele até disse uma coisa absurda, que agora os iranianos teriam aceitado permitir a entrada de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica no país, algo que, segundo ele, não faziam antes. Mas, graças à força do presidente Trump, e sei lá o que, isso simplesmente não foi acordado. Não, eles disseram com toda a ênfase que não é esse o caso. Disseram não, nós não concordamos com nada disso. Então você quer dizer, eu estou preocupado. Você também está preocupado com o fato de a vice-presidente, que supostamente é quem lidera essas negociações, estar dizendo coisas tão graves que são completamente falsas. Porque isso me preocupa, sabe? Dá a impressão de que os Estados Unidos não têm uma equipe séria, que não estão fazendo um trabalho de verdade nisso. Só estão fazendo cena, tirando foto, buscando frases de efeito para a imprensa. E outra coisa que foi realmente, Dani, eu preciso dizer, isso já passou dos limites. O J.D. Vance disse que o presidente não ameaçou muitos iranianos. Não, quem ameaçou fomos nós. E o presidente vai responder. Quando a gente é ameaçado, eles é que vão responder primeiro. E ele está tentando proteger o chefe dele de um jeito bem infantil. Os iranianos não ameaçaram os Estados Unidos. Isso é mentira. The Iranians did not threaten the United States. That's a lie. That's a lie. But Trump threatened. Isso é mentira. Mas o Trump ameaçou tomar o controle do Estreito de Hormuz, cobrar pedágio, pegar o petróleo do Irã,
usar esse dinheiro para pagar a operação militar dos Estados Unidos lá. Depois ameaçou matar os negociadores, ameaçou destruir o resto do Irã, o país inteiro. Ele fez tudo isso no meio de negociações de alto nível, quase como se quisesse sabotar o processo. Então não é pouca coisa. E olha, essas não são ameaças vazias. Os Estados Unidos já fizeram isso antes. Eles mataram o chefe de Estado iraniano. Então, para a América e para quem está em Washington, parece tudo uma grande piada. Eles simplesmente não levam a sério. Mas para o Irã, é muito real. O chefe de Estado deles foi morto durante negociações, num ataque surpresa dos Estados Unidos e de Israel. Isso é grave, então é claro que eles não vão confiar nos Estados Unidos daqui para frente. Então, eu não acho que os Estados Unidos estejam se ajudando em nada ao deixar o vice-presidente deles, um cara de 41 anos e sem muita experiência, contar mentiras em grandes eventos no cenário mundial. Mentiras que dá para provar. E tem outras que eu acho que ele contou também durante tudo aquilo. Mas sinceramente é meio sem sentido. É tipo o Trump, a mesma coisa. Jogar um monte de discurso pronto e ver o que cola, sabe? Mas não é assim que as coisas vão funcionar. Os iranianos estão muito claros sobre o que está acontecendo. É a mesma conversa com a Ucrânia, Dani. Os russos foram super claros, bem diretos, o tempo todo. E os Estados Unidos ficaram ali, vacilando, totalmente caóticos e inconsistentes. E qual foi o resultado? Nenhum. Nenhum acordo. Vai acabar do mesmo jeito se continuarem assim. If they keep on like this. E tudo isso que você mencionou, o que o J.D. Vance disse e o que outros relataram depois disso, acho que foram 18 horas de negociações no total, terminou. Bom, uma das coisas que o lado iraniano disse, o Abbas Araghchi, e dá para perceber o uso do passado em várias dessas declarações, foi que a mediação do Paquistão e do Catar trouxe um grande avanço para encerrar a guerra no Líbano. Então eu quero mudar para esse ponto, porque esse é o ponto número 1. Como a gente vai ver em um instante. Exportações de petróleo e petroquímicos foram liberadas, o bloqueio suspenso, alguns ativos congelados foram liberados e um grande plano de reconstrução e desenvolvimento foi lançado para o Irã. Depois disso, ele fala sobre o acordo de redução de conflito no Líbano. Mas todas essas coisas aí, o Araghchi está dizendo que já foram feitas. E diferente do que acontece quando você tem, por exemplo, J.D. Vance, o Steve Witkoff ou alguns outros, como o Rubio, que às vezes falam depois e mencionam coisas que nem faziam parte das negociações, esse normalmente não é o modo de operar do lado iraniano. E quando eles dizem que sim, que tudo isso já foi acordado, e que precisava ser feito antes, com a liberação dos fundos, o fim das sanções e a abertura do bloqueio do estreito, eles estão dizendo que essas coisas têm que estar acontecendo. Agora, sobre esse ponto específico, houve algumas declarações recíprocas dos Estados Unidos. O Departamento do Tesouro chegou a emitir algumas isenções de sanções. Então essa parte realmente parece ser um dos pontos que estão em jogo aqui. Mas a gente precisa voltar à questão do Líbano. E deixa eu mostrar, para quem talvez não tenha visto, esse é o texto aqui. É o texto completo do documento oficial que foi divulgado. E dá para ver logo de cara, no ponto número 1, parágrafo 1, está escrito que deve haver, no contexto da guerra atual, ao assinar essa declaração, uma interrupção imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo especificamente o Líbano. É isso que a declaração diz. Foi isso que o presidente Trump concordou e assinou. Mas agora, ouçam como o general Jack Keane vai descrever a situação no Líbano neste momento. O Irã está empurrando o Hezbollah para o sul com toda a capacidade que tem para continuar a guerra. E o que eles estão tentando fazer é transformar o acordo com o Irã em parte da luta entre o Hezbollah e Israel. Eu acho que quanto mais a gente separar essas coisas, melhor para nós. Porque o Hezbollah, pelo que a gente tem visto, vai continuar violando esse cessar-fogo. E o Irã vai continuar usando isso como forma de pressão contra os Estados Unidos.
Agora eu vou falar separadamente sobre quem começou, quem reagiu e tudo mais. Mas eu quero focar primeiro nessa coisa que ele disse, que a gente precisa desvincular essas questões, como se isso fosse uma escolha que a gente pudesse fazer. O que você acha da possibilidade de desvincular o Líbano do cessar-fogo mais amplo entre nós e o Irã? Olha, ele está basicamente repetindo o que o Lindsey Graham anda dizendo por aí na mídia. É um discurso desesperado, como se eles pudessem separar as coisas, inverter a dinâmica e fazer parecer que agora os Estados Unidos teriam vantagem na região. E o Irã é que teria que reagir às ações americanas. Isso simplesmente não é realista. O jogo já está em andamento. A gente está vendo uma grande mudança. O fato de outros parceiros estarem envolvidos, como os países do Golfo e outros, mostra uma realocação importante de poder, uma mudança geopolítica na região. Isso está acontecendo agora, de verdade. Então, na minha opinião, o Jack Keane pode falar o quanto quiser, mas sinceramente o que ele diz é fundamentalmente errado. E tem outro problema, Danny. Muita gente em Washington se agarra a suposições e discursos prontos, na maioria das vezes vindos do AIPAC, aliás, que são fundamentalmente falsos. Dizem que o Irã está empurrando o Hezbollah para fazer isso, para fazer aquilo, no sul do Líbano. Isso é uma mentira descarada, é completamente falso, falso de um jeito inacreditável. Israel está bombardeando o sul do Líbano de forma massiva. O Hezbollah é formado por libaneses. Eles estão defendendo a própria terra de algo que sem dúvida se enquadra na Convenção do Genocídio como um genocídio com intenção genocida. Esse é o termo jurídico, aliás, intenção genocida. E esse caso se encaixa nisso. Então é isso que os libaneses estão enfrentando no sul do Líbano, especialmente lá. Estão sendo atacados por Israel, com apoio dos Estados Unidos, a população xiita da região e o Hezbollah. Então o que o Jack Keane está dizendo é completamente desonesto. Essa ideia de que o Hezbollah é um braço do Irã, esse é um dos principais obstáculos para entender o que realmente está acontecendo. É uma suposição falsa, e isso atrapalha muito as pessoas comuns nos Estados Unidos, a mídia e o público em geral, a compreenderem a realidade, porque simplesmente não é verdade. E eles constroem toda a estratégia e as políticas futuras em cima disso. Por isso está dando errado. É um fracasso total. O Irã vai impor uma espécie de força maior. Isso não vai ser resolvido de fato por meio de negociações. Na prática, já foi quase resolvido pela dissuasão, porque o que o Irã fez, só aquele último ataque de mísseis, já criou uma tensão enorme entre os Estados Unidos e Israel. Isso foi coisa do Irã. As únicas pessoas que conseguem fazer algo assim são aquelas que têm poder normativo, porque elas traçaram uma linha moral bem clara. Parem de matar libaneses. Mas para isso funcionar, é preciso sustentar essa linha com força militar. Quando um poder normativo sustenta uma linha moral com poder de fato, isso o qualifica, no mundo das relações internacionais, como uma superpotência. No caso do Irã, eu diria que é uma superpotência regional. Não global, mas regional. E funcionou. Os resultados estão bem evidentes. Já dá para ver tensão entre os Estados Unidos e Israel. Ninguém esperava isso. Por que isso está acontecendo? Não é algo espontâneo. O Irã fez acontecer. É por isso que o Jack Keane e esse pessoal, o Mark Levin, o Lindsey Graham, estão surtando, porque a dinâmica já virou. E virou por causa da dissuasão crível do Irã. É basicamente por isso que a gente está nessa situação, Danny. That's the only reason we're here, Danny, having these conversations because of what the Iranians have Essas conversas estão acontecendo por causa do que os iranianos se arriscaram a fazer pela região. Porque eles têm que fazer isso. Eles precisam proteger o Líbano. Porque Israel já provou que usa civis libaneses ou palestinos em Gaza como moeda de troca nessas negociações. Já fizeram isso.
cortaram ajuda aos palestinos assim que o Irã lançou mísseis contra alvos militares israelenses. Estão bombardeando o Líbano para tentar atrapalhar as negociações. Israel já é culpado de usar civis, de matar, de massacrar civis para ganhar vantagem. E isso pesa nas negociações e nas decisões dos Estados Unidos. Isso significa que o Irã está totalmente dentro do seu direito, e como um ator estatal legítimo, de incluir isso no pacote. E é isso que está deixando eles loucos. É por isso que estão desesperados para separar as coisas, para desvincular. É isso. Então, uma das coisas, e isso foi numa entrevista anterior. Teve outra, acho que há apenas algumas horas. De qualquer forma, ela foi publicada, e também com Jack Kinney. Agora, nessa mais recente, eu acho que ele está ficando mais desesperado, porque não basta mais sugerir que a gente se desvincule. Acho que agora ele está tentando espalhar uma narrativa que diz algo como, olha, tanto os iranianos quanto os libaneses, o Hezbollah libanês, são basicamente agentes do mal. São terríveis e não dá para confiar neles. E aí ele recorre a mentiras caradas. É o Hezbollah que vem atacando desde o primeiro cessar-fogo no dia 17 de abril. Foi ali que tudo começou. O cessar-fogo foi no dia 17 e eles continuam atacando. Atacaram todos os dias, com exceção das últimas 24 horas. E é isso que está claro. Israel está reagindo aos ataques deles. Então ele está dizendo que Israel não está fazendo nada, que eles estão só ali tentando ser bons vizinhos, e de repente, pá, esses caras. Quando a gente entra num cessar-fogo, é isso que ele está dizendo. A gente entra num cessar-fogo, o presidente Trump, com mérito, negocia isso, e aí pronto, lá vem eles. Isso é uma mentira consciente. Ele não está exagerando, ele está enganando o público americano de propósito. Vamos dar uma olhada em algumas coisas aqui. No dia 7 de abril, o presidente Trump anuncia o cessar-fogo com o Irã antes do prazo das 8 da noite. Então, basicamente, no nosso horário, isso passaria a valer no dia 8 de abril. No dia 8 de abril, Israel atacou áreas comerciais e residenciais no centro de Beirute, sem aviso prévio, poucas horas depois de um cessar-fogo ter sido anunciado pelos Estados Unidos. O Líbano afirmou que pelo menos 182 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas, tornando aquele o dia mais letal da guerra entre Israel e o Líbano. E desde então, tudo continuou do mesmo jeito. O presidente Trump estabeleceu um cessar-fogo. Esse cessar-fogo dizia claramente que deveria envolver o Líbano, e imediatamente Israel foi lá e sabotou o acordo. E agora o Jack Kinney quer inverter a história e dizer que não foi o lado israelense que atacou, mas sim o Hezbollah no dia 17. Eu não sei de onde ele tirou esse número, porque foi claramente no dia 8 e foi iniciado pelo lado israelense, ponto final. Isso aí é óbvio. Quer dizer, a gente já viu manchete demais para provar isso. Então, o Jack Kinney está claramente a serviço de quem estiver pagando ele, seja lá qual think tank, o MEC, ou quem quer que ele esteja trabalhando essa semana. Mas o fato de a Fox manter ele como comentarista fixo já diz muito sobre a Fox News. Eles basicamente voltaram para o modo de propaganda da época da guerra do Iraque. Agora, olha só, o jeito como Jack Kinney descreve o que está acontecendo no Líbano é completamente falso, é inacreditável. Ele chega a dizer que o Hezbollah atacar soldados israelenses em território libanês seria de alguma forma uma violação de cessar-fogo. Israel invadiu, ocupou e está massacrando libaneses, e eles não podem se defender. E esse é justamente aquele tipo de arrogância, e essa é a narrativa israelense de que o Hezbollah precisa parar com a agressão. Dizem que é terrorismo quando eles atacam soldados das forças de defesa de Israel em território libanês. Eles realmente insistem nisso, e é assim que tentam impor essa visão ao público ocidental, especialmente nos Estados Unidos. E muita gente acredita, porque esse é um dos problemas fundamentais de toda essa conversa.
Eu sei que isso é um grande ponto de atrito, mas eu vou dizer mesmo assim, é muito impopular, mas é a verdade. Esse é um dos obstáculos para se chegar a um acordo negociado na região. Essa insistência em classificar o Hezbollah como um grupo terrorista, algo que vem de Israel, dos Estados Unidos e de alguns aliados, enquanto o resto do mundo não os reconhece dessa forma. Mas essa insistência acaba significando que, a partir daí, é como se tudo fosse permitido. É um passe livre. Você pode fazer o que quiser. Pode causar danos colaterais. Pode atacá-los onde quer que estejam, mesmo dentro do território deles, no território libanês, e pode atingi-los enquanto estão em território libanês. Eles não conseguem defender a própria terra. Eles não conseguem defender suas aldeias porque foram rotulados dessa forma, e não como uma organização de resistência, uma resistência armada. E foi por isso que eles foram fundados. Então, embora esse seja um problema muito difícil de resolver, porque é uma questão legal, é uma lei dos Estados Unidos, e o Reino Unido adotou essa mesma posição, o lobby israelense é o motivo pelo qual essa designação existe, aliás. Esse é o motivo da existência do lobby israelense, para fazer coisas como essa. Porque quem se opõe à agressão e à ocupação israelense são grupos como esses. E eles não são os únicos. Isso inclui também os grupos de resistência palestinos nos territórios ocupados. E sabe, a gente está tão acostumado com isso. Eu até ouvi o Cenk Uygur, do The Young Turks, e eu respeito muito o Cenk, mas ele disse algo tipo, não, o grupo terrorista Hezbollah. Ele se referiu a eles como um grupo terrorista. Ele basicamente repetiu os mesmos argumentos de Israel, dizendo que o Hezbollah foi quem explodiu o quartel dos fuzileiros navais em 1983. E olha, esse é um ponto histórico bem contestável, porque o Hezbollah só se formou oficialmente em 1985, 2 anos depois. Eles só escreveram o manifesto em 1985. E há muita controvérsia sobre isso. O grupo Jihad Islâmica assumiu a autoria, mas depois, os Estados Unidos, retrospectivamente, com aqueles relatórios mágicos da CIA, de alguma forma disseram que a Jihad Islâmica era, na verdade, uma célula secreta, não declarada, do futuro Hezbollah. Então a gente vai rotular retroativamente eles como Hezbollah, e usaram isso para, olha, tem muitos ativos iranianos congelados. Isso é um detalhe interessante, Dani. São bilhões de dólares em ativos iranianos congelados. E as famílias das vítimas do atentado ao quartel dos fuzileiros navais tentaram e conseguiram processar o governo do Irã num tribunal federal dos Estados Unidos, num processo civil. E isso foi, de fato, uma manobra jurídica para tentar pegar esses ativos congelados. Inclusive, tentaram do Banco Central do Irã valores de 1,5 bilhão, 2 bilhões de dólares, somas diferentes. E para fazer isso, precisaram inventar e sustentar um caso, dizendo que o Hezbollah foi o responsável pelo atentado de 1983 contra o quartel dos fuzileiros, mesmo que o grupo nem existisse como organização naquela época. Mas tudo isso foi feito de forma retroativa, olhando para trás. E o motivo de eu dizer isso é porque essa é uma parte importante da história. É uma história muito importante, porque toda a base da invasão israelense, depois da Guerra Civil no Líbano, se apoiou numa alegação completamente falsa. Diziam que a OLP, ou um grupo palestino, tinha tentado assassinar um israelense, acho que era o embaixador em Londres na época. E se não me engano, o nome dele era Shlomo Argov. Depois ficou provado que isso não era verdade, mas mesmo assim, eles entraram no Líbano, e o resto é história. Tudo isso se baseou num pretexto totalmente falso para combater o que Israel chamava de ameaça terrorista da OLP no Líbano. E não havia. O OLP não representava nenhuma ameaça a Israel a partir do Líbano. Eles respeitaram todos os cessar-fogos e as resoluções da ONU. É só olhar a história. Mas Israel alegou que eles não respeitaram. Não é impressionante como a história se repete? Agora, é essa ameaça terrorista, o Hezbollah, que também está cumprindo todos os cessar-fogos.
Israel violou o cessar-fogo 15.000 vezes, nesse último. E, aliás, depois de 7 de outubro, tem um detalhe interessante. Israel afirmou que o Hezbollah atacou Israel no dia 8 de outubro e que isso teria iniciado essa nova rodada de conflito, certo? E qual foi a alegação? Que eles atacaram Israel. O que o Hezbollah atacou com um foguete no dia 8 de outubro foram posições das forças de defesa de Israel, não em território israelense, mas em terras ocupadas ilegalmente, de acordo com a resolução da ONU, nas fazendas de Shebaa, que por sua vez são disputadas entre o Líbano e a Síria. É outra história, outro debate. Mas era ali que estava a posição do exército israelense. Então, eles não atingiram o povo do norte de Israel. E depois disso, Israel respondeu com tudo. E sabe, quando começa esse jogo de ataque e retaliação, não dá para dizer que essa guerra, naquele ponto, foi Israel que iniciou, porque eles não têm direito de estar em território libanês. Um dos pontos do manifesto do Hezbollah, na sua declaração de missão, é muito claro: libertar todas as terras libanesas ocupadas. Existem nada menos que 13 pedaços de terra que foram tomados por Israel depois que eles deveriam ter se retirado, no ano 2000. E é disso que a gente fala quando menciona a chamada linha azul da ONU. Tem até um nome para isso, a linha azul, certo? E nós tínhamos ali as forças da UNIFIL e da UNDOF. Israel expulsou todas elas, atirou contra elas, atacou, assediou, e agora essas forças não estão mais lá para monitorar a situação. Então, aquele controle internacional desapareceu. Os israelenses os expulsaram por um motivo, porque planejavam invadir e ocupar de novo o sul do Líbano. E assim como em 1982, prometeram uma zona de segurança de 40 quilômetros. E claro, ultrapassaram esse limite. They promised a 25-mile buffer zone. And of course they went past that. Eles foram além daquela área porque disseram que precisavam de mais espaço depois do rio Litani para poder garantir, segundo eles, a própria segurança. E os Estados Unidos enviaram tropas. O Ronald Reagan mandou forças internacionais naquela época, certo? A ideia era estabilizar a situação. E adivinha? As forças de defesa de Israel começaram a provocar os soldados e oficiais americanos com aviões, barcos, tropas em terra e tornaram a vida deles um inferno. Israel não queria tropas americanas no Líbano. Se não me engano, o primeiro-ministro era o Menachem Begin. Ele era totalmente contra a intervenção do Reagan, porque dizia: isso não é da sua conta. Isso não é da sua conta. Eles eram completamente contra. Sabotaram e bloquearam totalmente a iniciativa de paz do Reagan. O Ronald Reagan estava tentando criar uma estrutura de paz para a região. Isso soa familiar? É curioso como a história se repete de forma tão parecida. É impressionante. E o meu ponto nisso, Dani, é que o comportamento e as atitudes de Israel nessas situações, especialmente com o Líbano, não mudaram em nada. São muito consistentes. É isso. E, na verdade, é exatamente isso que eu quero analisar. A gente acabou de ver o lado americano, com o Jack Keane. Não sei se devo dar crédito a ele por representar o lado dos Estados Unidos, mas ele é uma voz americana. Agora, vamos ouvir algumas vozes israelenses e depois uma do próprio Hezbollah. Primeiro, o ministro da Defesa, Israel Katz, que disse de forma bem direta, isso foi ontem, que Israel não vai se retirar da zona de segurança no Líbano. Independentemente do que o presidente Trump tenha dito, não há chance de isso acontecer. Essa foi uma declaração. Mas também teve outra, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que ontem se pronunciou de forma muito firme sobre o mesmo assunto. No Líbano, nós explodimos, não sei se devo chamar de beepers ou pagers, como vocês dizem nos Estados Unidos, beepers. Pois bem, nós explodimos os beepers. Eliminamos Nasrallah, destroçamos a máquina militar do Hezbollah, impedimos a força Radwan de invadir a Galileia, destruímos mais de 90% dos 150 mil foguetes e mísseis que o Hezbollah acumulou contra nós. Estabelecemos uma zona de segurança em Gaza,
Estabelecemos uma zona de segurança na Síria, estabelecemos uma zona de segurança no Líbano e vamos mantê-la pelo tempo que for necessário para proteger o nosso povo. Olha, o que ele está dizendo, basicamente, é que assim como a gente criou zonas de segurança em outros países e nunca devolveu, também não vai devolver essa aqui. E aí vem essa coisa estranha, com uma lista enorme de ações ao longo de vários anos, em que eles se gabam de assassinar e matar várias pessoas no Líbano, em todo o país. E sinceramente essa parte eu não entendi direito. Talvez você possa comentar sobre o que ele quis dizer quando afirmou, ou pelo menos deu a entender, que o Hezbollah ia atacar na região da Galileia. Eu realmente não sei do que ele está falando. Mas todo o resto, tudo isso, precisa ser visto dentro do contexto do presidente Trump. Faz o quê? Uma semana ele deu uma entrevista para Axios e perguntaram se ele conseguiria colocar Israel numa caixa em relação ao Líbano. E ele respondeu, sim, consigo. Eles me respeitam e vão fazer o que eu disser. E ainda disse que sobre o Líbano, o Netanyahu precisava ser um pouco mais sensato, né? Isso foi ontem. Você viu o comentário do Israel Katz? Então, afinal, quem é que tá mandando em quem aqui? Sabe, o Donald Trump não faz ideia do que está falando. Ele disse algo tipo, eles precisam ser um pouco mais insanos. Que o Bibi matou gente demais, que eles têm matado demais. Ele até falou umas 2 ou 3 coisas meio inteligentes, tipo, não derrubar prédios residenciais, porque nem todo mundo que mora lá é do Hezbollah. Como assim nem todo mundo? Ninguém naquele prédio é do Hezbollah. Mas enfim, vamos dar uns pontinhos pro Donald por isso. É só um pouco de bom senso, né? Então, parabéns, medalha de participação pro ex-presidente nessa conversa. Mas no fundo, ele não entende, ou se entende, não diz, que os israelenses estão comprometidos com a expansão. Olha ali do lado, as colinas de Golã. O próprio Trump entregou as chaves das colinas de Golã para eles, o que foi totalmente ilegal, contra o direito internacional. Ele fez isso no primeiro mandato e reafirmou no segundo. E isso é como ocupar o ponto mais estratégico e elevado da região, o Monte Hermon. Aliás, esse é território soberano da Síria. Nem era uma área em disputa até a gente ajudar a derrubar o governo Assad em Damasco. E olha o que temos agora. Então, não deve haver nenhuma dúvida sobre quais são as intenções de Israel. Eles veem as colinas de Golã, na Síria, como um direito estratégico de nascença para proteger o Estado de Israel. E eles vão acabar formalizando isso. Vão colocar assentamentos lá. Quer dizer, a gente já não viu isso antes. E vai ser a mesma coisa, mais cedo ou mais tarde, com o Líbano, embora provavelmente demore mais e haja resistência por lá. Na Síria não tem resistência. Eles provavelmente compraram o governo Assad, ou então ele está simplesmente feliz por ter feito a transição de carreira de cortador de cabeças para chefe de Estado. Sabe, ele deve estar satisfeito de ter o cargo e não vai oferecer muita resistência ali. Mas o Líbano é outra história. Lá vai ter resistência. O exército libanês não vai desarmar o Hezbollah. Isso não vai acontecer. Sabe o que é interessante? Quanto mais isso continua, mais fica óbvio que Israel está massacrando libaneses. Eles estão violando todas as leis e tratados internacionais da história do sistema internacional. Eles é que são os terroristas. Vamos falar claramente. O que Israel está fazendo? Sobrevoando Beirute com drones, aterrorizando a população, mirando e matando jornalistas, vários jornalistas, atacando ambulâncias, atingindo equipes de ajuda 2 vezes, destruindo vilarejos e dizendo para as pessoas saírem ou morrerem. Como isso não se encaixa na definição de terrorismo? É terrorismo de Estado, mas ainda assim é terrorismo. E ver gente como o Jody Vance, o Trump e outros fingindo que estamos alinhados com Israel, mas que às vezes nossos interesses divergem. Não, o CENTCOM está operando centros de comando conjuntos com as forças de defesa de Israel. Os Estados Unidos estão fornecendo cada bomba, cada caça F-35 e praticamente todo o armamento pesado que Israel está usando agora para cometer crimes de guerra no Líbano.
Mas não há nenhuma vontade em Washington de conter Israel. Eles não se veem como diretamente envolvidos no conflito. Isso é simplesmente absurdo. Eles fazem parte disso. Completamente. Não tem como se separar dessa situação. Mas continuam agindo assim porque sabem que conseguem escapar, já que a mídia americana não vai pressionar muito nesse ponto. E esse é o problema. Eles dizem que não estão envolvidos, você pode dizer. O Vance pode dizer, olha, ninguém está apoiando Israel. Eles estão bem impopulares agora. O Bibi devia parar de falar mal do Trump. Que tal parar de fornecer bombas Jodam para os israelenses? Eles estão massacrando civis libaneses. Estão destruindo quarteirões inteiros. Estão aterrorizando a população do Líbano. E ainda estão atingindo esses patrimônios mundiais, alguns dos lugares históricos mais bonitos e antes protegidos do mundo, em Tiro, em Sidon e em toda aquela costa intocada. Israel está simplesmente devastando tudo. E você sabe disso. Então cadê a reação? Cadê a oposição a isso dentro do governo Trump? Só quando a gente vir isso é que dá para dizer que é um governo sério, uma presidência séria. Por enquanto, continuam no bolso do lobby israelense, pelo que eu vejo. Caso contrário, já teriam imposto limites de forma mais firme nessa questão. Mas eu ainda não vejo isso acontecer. Eu acho que eles estão só esperando que essas declarações fortes acabem levando a alguma ação. Mas pelo que parece, o lado israelense pensa algo como: não vou fazer nada. Quero ver você agir. E até agora a gente não fez nada. Uma pergunta rápida aqui. Eu vou mostrar o líder do Hezbollah, acho que é o cara que substituiu o Nasrallah, depois que ele foi assassinado em 2024. Daqui a pouco eu mostro o que ele disse sobre isso. Mas antes queria saber sua opinião sobre uma coisa, já que eu sei que você passou um tempo no Líbano no passado. Existe, para quem talvez não saiba, muita tensão entre o Estado do Líbano e o Hezbollah. É uma situação meio estranha, porque o Hezbollah tem até representantes no parlamento e tudo mais. Mas ainda existe muita tensão, porque de certa forma há dois exércitos, e eles não estão exatamente, digamos, se entendendo muito bem. Mas, no caso de que eventualmente, por algum tipo de coerção, pressão econômica ou o que for, Israel seja obrigado a sair, e o Hezbollah acabe sendo visto como o vencedor, isso não poderia mudar o equilíbrio dentro do Líbano, favorecendo mais o Hezbollah do que o atual governo libanês? Ou será que isso faria o governo ter que se aproximar ainda mais do Hezbollah, em vez de tentar desarmá-lo, como dizem que estão tentando fazer agora? Com certeza, sabe, qualquer derrota de Israel, e foi isso que aconteceu depois de 2006, significou um enorme impulso para o Hezbollah, em termos de popularidade, credibilidade e legitimidade depois de derrotar Israel. Uma derrota humilhante para o exército israelense. Humilhante mesmo. Eu estive no campo de batalha, no sul, perto de Nabatea e Melita, e em outros lugares por ali. Vi as consequências com meus próprios olhos. Vi as bombas de fragmentação ainda espalhadas pelo chão. Fiz um documentário para um canal libanês sobre essa situação das bombas de fragmentação. Israel lançou milhões dessas bombas por todo o sul do Líbano, entre 2000 e 2006. Milhões. Não explodiram, elas parecem brinquedos, e as mãos das crianças estão sendo arrancadas. A ONU tem um mandato para fazer a remoção dessas minas. Eles pediram aos israelenses os mapas das missões aéreas para poder identificar onde as bombas foram lançadas e fazer a limpeza de forma profissional com especialistas e tudo mais. E Israel se recusou a entregar os dados de todas as suas missões aéreas. Isso já diz tudo, né? Mas é importante dizer, as cicatrizes são profundas, são muito profundas. Sabe o que mais é interessante? Isso é interessante. As pessoas no sul do Líbano continuam apoiando o Hezbollah, mesmo com toda a destruição. O que isso te diz? Para eles, aquele lugar é o lar deles, é a aldeia deles. Eles nasceram lá, a família está lá e eles querem morrer lá.
E as únicas pessoas que os defendem, que podem defendê-los, que conseguem resistir aos israelenses, são o Hezbollah. Porque as Forças Armadas libanesas, e eu vou repetir isso para quem não tem ouvido, as Forças Armadas do Líbano não conseguem defender a fronteira sul. A política deles é não se envolver com Israel. E tem um motivo para isso, Dani. Na verdade, dois. O primeiro é político. Os Estados Unidos têm controle total sobre a presidência e o primeiro-ministro do Líbano. São fantoches absolutos dos Estados Unidos. Eu diria que o presidente é uma espécie de híbrido entre a Arábia Saudita e o primeiro-ministro. Dinheiro saudita, influência política dos Estados Unidos e, por trás disso, claro, junto com a influência americana, vem a influência israelense. Mas o exército libanês é basicamente uma força de gendarmaria inflada. Não é uma força militar de verdade. Eles não têm permissão para ter força aérea. Não podem ter defesa antiaérea. Não podem controlar o próprio espaço aéreo. Israel se reserva o direito de ter controle total e agir com impunidade sobre o espaço aéreo do Líbano. Enviar drones para sobrevoar Beirute, zumbindo o tempo todo, aterrorizando as pessoas. Eles se reservam esse direito porque os Estados Unidos permitem que façam isso, já que proíbem o exército libanês de comprar armamentos. Os Estados Unidos fiscalizam absolutamente tudo que compram e não permitem que eles tenham um exército de verdade. Então, por que isso acontece? Isso vem de Washington? Não. Isso vem do lobby israelense, que pressiona nossos deputados, senadores e a Casa Branca para garantir que o Líbano não possa ter forças armadas capazes de defender o próprio país. E tem um motivo para isso. Israel não quer que isso aconteça. Porque, se houvesse uma frente unificada entre as forças armadas libanesas e o Hezbollah para proteger a fronteira sul, isso traria muito apoio diplomático para o Líbano. Muita gente tem ligação com o país, mas não o apoia por causa do caos interno. Isso não foi resolvido, e isso é de propósito. Os Estados Unidos querem que seja assim. Israel quer que seja assim, para poder isolar o Hezbollah como uma, entre aspas, organização terrorista, quando na verdade eles são totalmente nativos do sul do Líbano. Eles não vêm do Irã, eles são libaneses. Só para deixar claro, Dani, entenda que a influência que vem de Tel Aviv vai para Washington e depois volta para Beirute. É por isso que essa situação existe. Quando as pessoas entendem isso, tudo faz sentido. E todo esse barulho que você vê com Tom Barak e o desarmamento do Hezbollah é só barulho político. Essa é a realidade que eu acabei de explicar. Deixa eu te mostrar um trecho de áudio de alguém que, com certeza, não está sob essa influência e não faz parte disso, o atual líder do Hezbollah. Não existe isso de cessar-fogo que dê a Israel liberdade de ação. Um cessar-fogo significa uma paralisação completa das hostilidades por ar, terra e mar. Significa não haver demolições, nem consolidação da presença nas áreas ocupadas, nem novos avanços em preparação para a retirada, que deve acontecer de acordo com um cronograma rápido e com prazo definido. Isso entra em contradição direta com o que Israel Katz e Benjamin Netanyahu acabaram de dizer no post no X e no trecho de áudio que eu acabei de mostrar. E é isso que o lado iraniano diz que é necessário para chegar a todos os outros pontos. É um acordo de 14 pontos. Esse é o ponto número 1. Eu acabei de mostrar isso para você há pouco. Então, com essas posições totalmente opostas dentro do Líbano, com o IDF e o Hezbollah ali, Patrick, como é que a gente avança a partir daqui? A gente consegue avançar desse ponto? Existe uma maneira muito simples de superar esse impasse. Se esses 14 pontos desse memorando de entendimento estiverem realmente ancorados no direito internacional, então a conversa é completamente diferente. Israel precisa se retirar do território libanês, incluindo os 13 pontos contestados da linha azul, que estão sendo ocupados ilegalmente. A ONU já aprovou resoluções sobre isso várias vezes, repetidamente. E Israel basicamente tem ignorado os Estados Unidos, enquanto a América está lá para vetar
qualquer coisa no Conselho de Segurança que possa criar problemas ou ofender Israel. Esse é o problema. Os Estados Unidos estão tentando conduzir negociações desconectadas do direito internacional, porque na verdade estão tentando enfraquecer e, no fim das contas, destruir, eu acredito que destruir, todo o arcabouço jurídico internacional. Eles meio que já fizeram isso há alguns anos, quando trocaram o direito internacional pelo que chamam de ordem internacional baseada em regras. Mas, na verdade, isso foi uma manobra para enfraquecer e minar o sistema internacional. E é aí que está o problema. Se você não respeita o território soberano do Líbano, então na prática não vai haver um grande impasse, porque Israel simplesmente vai redefinir o cessar-fogo do jeito que quiser. Vão dizer algo como: precisamos ocupar o sul do Líbano por razões de segurança, mas não vamos atirar. Só que da última vez que tivemos um cessar-fogo, Danny, os israelenses estavam ocupados plantando explosivos, destruindo a infraestrutura libanesa e depois dizendo: não violamos o cessar-fogo, porque não disparamos nenhum míssil, nenhum ataque aéreo, nem artilharia. Mas a gente acabou de explodir, sabe? Mais ou menos 100 estruturas e destruir 1000 casas. Mas isso, aparentemente, não é uma violação do cessar-fogo. Se quiserem jogar esse tipo de jogo com os israelenses, e os Estados Unidos parecem bem à vontade em deixar que façam isso, aí está o problema. Veja, Washington, se for cobrar Israel, tem que cobrar em todas as frentes. Porque, acredite, eles têm centenas de maneiras de contornar uma postura fraca de aplicação por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são os únicos que podem pressionar Israel. E até que os Estados Unidos mostrem que conseguem, de fato, conter Israel dentro do marco do direito internacional e respeitando as resoluções da ONU, a gente vai continuar no impasse. Isso vai ficar girando em círculos. Pode acabar se tornando um processo muito, muito longo, ou melhor, ainda longo por causa disso. Mas o problema, Danny, é que se você cobrar Israel com base nas próprias resoluções, então os Estados Unidos também teriam que ser cobrados. E isso é um problema para Washington. Sabe? A gente tem aqui questões estruturais fundamentais que têm a ver com a hipocrisia de Washington e com o que é, na verdade, pura criminalidade. Essa nova política de pirataria adotada pelo governo Trump. Eles não estão se ajudando porque não são parceiros realmente confiáveis para negociações sérias. E agora estão pagando o preço por isso. Estão sofrendo as consequências de todas essas negociações viciadas e da total violação do direito internacional que a gente viu nos últimos 18 meses. Agora dá para ver o preço disso. E é pesado. Vai ser pesado para os Estados Unidos como resultado. Não é de graça o que o Trump fez nesses 18 meses. E olha, a gente viu que o Estreito de Hormuz começou a abrir um pouquinho nas últimas 48 horas, né? Um pouco mais hoje. Mas se esses problemas não forem resolvidos, aquilo pode ser fechado de novo num piscar de olhos. E toda essa dor econômica vai começar a voltar para cima da gente. Mas olha, desculpa, o nosso tempo acabou por agora. Daqui a uns 4 minutos, a gente vai ter o Joe Kent de volta com a gente. Então fica ligado, ele tem coisas muito boas para dizer e algumas novidades que a gente nem chegou a comentar ainda. Como sempre, Patrick, muito obrigado por estar com a gente hoje. Valeu, Danny, obrigado pelo convite. E a gente se vê em alguns minutinhos no outro canal. Até lá. E não esquece de avisar seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts, para adicionarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você sabe. Dá para ouvir no mesmo lugar onde já pegam os outros podcasts. É só contar para eles.